Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O tema da nossa breve mensagem de hoje é Santos para a volta de Jesus. Então vamos falar sobre a volta de Jesus. Tenho para mim que esse assunto deveria ser muito mais recorrente do que é em todas as nossas igrejas. Irmãos, o ponto de partida da nossa breve reflexão de hoje é que a volta de Jesus não é um mito, ela é um fato. Ou seja, se Jesus disse que vai voltar, ninguém no mundo pode dizer que não vai acontecer. Isso vai acontecer, porque a única pessoa no mundo que pode cumprir com 100% de eficácia o que prometeu é Jesus. Nenhum de nós pode cumprir com 100% de eficácia, porque somos humanos, falhos, temos um coração corrupto, enganoso, então nenhum de nós podemos cumprir 100% de eficácia. Jesus pode. E se Ele prometeu que vai voltar, ninguém na face da terra pode dizer que Ele não vai voltar. Agora, olha que interessante, né? Se Jesus disse que vai voltar, se Ele não pode mentir, se isso é um fato que vai acontecer, e se 90% do Brasil é cristão, teoricamente, 9 a cada 10 pessoas que andam pelas ruas do Brasil deveriam acreditar na volta de Jesus, o que realmente a gente sabe que não é verdade. Então, deduz-se, é uma conclusão lógica, que obviamente 90% do Brasil não é cristão de fato, apenas de boca. Ou seja, mas se nós que estamos aqui não somos melhores do que ninguém, mas se somos cristãos de fato, então todos nós cremos que Jesus vai voltar. Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém. Se somos cristãos de verdade, com essa pressão toda também, né, gente? Se somos cristãos de verdade, cremos que Jesus vai voltar, e isso é um fato. Cremos que Jesus voltará e nos arrebatará, e talvez aí tenha algumas formas de pensar diferente, e até aí problema nenhum, se você tem alguma forma de pensar diferente, se você... a capela, como nós dizemos aqui, é um milagre doutrinário. Nós temos aqui mais de 16 denominações representadas e mesmo assim dá certo, irmãos. E por incrível que pareça, dá certo. São 6 ou 7 pastores aqui na capela e cada um de uma denominação, e por incrível que pareça, dá certo, né? E a gente descobriu que focando no essencial, focando em Jesus, focando na simplicidade do Evangelho, dá para a gente viver e vai para o céu todo mundo de mão dada. Então, mesmo que você pense um pouquinho diferente sobre o arrebatamento, se você porventura pensa, mesmo assim, o fato é que todo mundo que é cristão de verdade pensa que Jesus vai voltar, isso aí é inegociável. Outra coisa interessante para nós pensarmos, aqui no versículo 8 e 9, é que a Bíblia diz que Jesus ainda não voltou. Olha que interessante, né? Jesus não, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Alguns acham que sim, que ela está demorada, pelo contrário, Ele é paciente, Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, na verdade, Jesus não voltou, não é porque Ele está demorando, mas na verdade porque Ele está dando tempo para que todos cheguem ao arrependimento. Nós compartilhamos esses dias uma mensagem no programa Vida com Deus, aliás foi hoje, se não me engano, não falo a memória, a essência do Evangelho, e a essência do Evangelho de Jesus é essa: arrependei-vos. Aquilo que os profetas falavam, na verdade eles falavam aquilo que Jesus sempre falou: arrependei-vos, pois o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Então, o que Deus está fazendo é dando tempo para que pessoas possam se arrepender dos seus pecados e ter a sua vida, o seu nome escrito no livro da vida e possam ser salvos. Então, na verdade, não é que Jesus está demorando, Ele está dando tempo para que pessoas sejam salvas. Aqui no versículo 10, interessante esse versículo, a gente precisa entender o contexto todo da Bíblia para entender esse versículo. O dia do Senhor virá como um ladrão. Isso parece estranho no primeiro momento, se ler só essa frase. Entendendo todo o contexto da Bíblia faz todo o sentido. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, elementos se desfarão pelo fogo, terra e obras que nela existem se desaparecerão. Pergunto para vocês, isto já aconteceu, sim ou não? Vou ajudar vocês. Não, ainda não aconteceu, mas vai acontecer.
E isso nós cremos que vai acontecer assim que a igreja for arrebatada. Se você pensar um pouquinho diferente, ainda assim vamos para o céu juntos de mãos dadas, cantando, né? O rei já voltou, não vai dar confusão nenhuma. Mas nós cremos que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, esse dia do Senhor, que não, neste momento aqui, não é um dia de 24 horas, mas é um momento que começa a acontecer, e nós acreditamos que esse momento é a grande tribulação. Então, esses momentos aqui, uma série de juízos que Deus traz sobre a terra, começam a acontecer. Isso aqui que Pedro cita é apenas algumas das várias coisas que acontecem nesses 7 anos de grande tribulação. Não vamos entrar nisso agora, vocês me conhecem, sabem que se eu vou falar de escatologia, a gente se empolga e não é o momento agora. O fato, irmãos, e onde eu quero me ater nessa noite, é que Jesus vai voltar, nós como cristãos cremos nisso, 9 a cada 10 pessoas que andam pelas ruas de Belém deveriam crer nisso, mas não creem. Nós devemos relembrá-los da volta de Jesus constantemente, e devemos também nos preparar e viver em função da volta de Jesus. O interessante, irmãos, é que olha como é que o Espírito o Espírito Santo ele dirige e governa, né, a sua igreja. O Ministério de Louvor está aqui de prova, né? A gente não planejou, inclusive uma coisa que acontece no louvor que eles ficam bravos comigo, né? A gente ensaia uma coisa, planeja uma coisa e chega na hora a gente muda, a gente não, eu, depois eles ficam bravos comigo. Mas a gente vai sentindo o Espírito Santo direcionar, e durante o louvor a gente sentiu esse direcionar do Espírito para esse assunto, né, de relembrar sobre a volta, de nos levar a cantar e nos sentirmos, né, com um coração grato pela volta de Jesus. Mas por aí, irmãos, milhares e milhões de pessoas vão vivendo alheios à volta de Jesus. Enquanto eu cantava aqui no meu coração, eu dizia: Senhor, volta hoje, volta agora, volta agora, volta agora. Pai, não tem nada aqui mais importante para esperar, não tem. Enquanto eu cantava, eu não sei o que passava no seu coração, mas no meu coração eu falava: Senhor, eu sonho em levar minha filha para o altar, ver casando, mas Senhor, isso é segundo plano, isso não é mais importante. Eu sonho, Senhor, em ver tantas coisas legais acontecendo com a igreja, mas Senhor, isso é segundo plano. Volta agora, Senhor, agora, hoje, volta. E enquanto eu cantava, meu coração pensava nisso: Senhor, nada tem mais importância do que a tua volta. Maranata, Maranata, Maranata. E eu creio, irmãos, que o grande desafio nosso não é que isso seja só durante as canções bonitas, mas que isso seja uma realidade diária na nossa vida, que nada tenha mais valor do que a volta de Jesus, do que a eternidade. Se nós passarmos uma vida inteira focado em tantas outras coisas e a volta de Jesus for apenas uma doutrina que alguém de vez em quando na igreja relembra desse negócio, então a gente vai vivendo uma vida, como diz o apóstolo Paulo, como os mais miseráveis desse mundo, vivendo o evangelho apenas dessa terra, sem se preocupar com a eternidade, quando na verdade deveria ser o contrário. Viver uma vida focada na eternidade, fazendo as coisas dessa vida, porque não estamos alheios a esta vida, mas focados na eternidade. Mas tenho para mim que a maioria das pessoas no mundo faz o contrário. Vive uma vida focada nas coisas dessa terra e um ou outro lembra das coisas da eternidade. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: pensem nas coisas do alto. E se assim nós vivermos pensando nas coisas do alto, então as nossas prioridades serão invertidas das prioridades do mundo. O que isso quer dizer? Que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. E o apóstolo Pedro, ele ensina aqui em breves palavras como nós devemos fazer isso. Aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: uma vez que tudo assim será desfeito, 2 Pedro 3,11, uma vez que assim tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, sem rodeios, sem muitas explicações teológicas, indo direto ao ponto. O apóstolo Pedro diz: já que tudo vai ser desfeito, já que quando Jesus voltar para buscar, quando Jesus voltar, tudo vai ser destruído, tudo vai ser refeito, já que então vai acontecer, é um fato, então vocês têm que viver uma vida santa, ou seja, essa é a primeira maneira que vocês se preparam para a volta de Jesus. Não tem outra forma de viver uma vida preparada para a volta de Jesus se não for uma vida de santidade. É por isso, irmãos, que nós constantemente somos relembrados pela palavra do Senhor que sem santificação ninguém verá o Senhor.
E isso é o mais importante, porque se nós não vigiarmos, todos nós, obviamente incluindo eu, todos nós, entramos num fluxo infinito de fazer coisas para Deus, e daqui a pouco a gente pode, se não vigiar, descuidar da nossa vida espiritual, e vamos usar como desculpa que estamos fazendo muitas coisas para Deus. E vamos dizer, Senhor, não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou muitos dias indo para a igreja. Senhor, não tenho tempo para orar, porque eu estou gastando muito tempo para ensaiar. Senhor, não tenho tempo para buscar a Tua face, porque eu tenho muitas escalas de diaconia para cumprir. Senhor, não dá para eu fazer jejum, porque tem muita reunião de comunhão na igreja, e eu tenho que estar em todas elas. E daqui a pouco você vai estar o tempo todo dando desculpa, porque são tantas atividades, irmãos, e realmente são muitas atividades, né? E nós temos que achar um equilíbrio, nós temos que realmente participar das atividades, mas isso não pode ser um impeditivo para atrapalhar a nossa vida devocional e pessoal com Deus. Vida de santidade, em outras versões vem santo procedimento, escolhas, atitudes santas. Apóstolo Pedro também aqui no versículo 11 diz que além de vida de santidade, é necessário uma vida piedosa. Santidade anda junto com piedade. Não tem como separar santidade e piedade, porque se não houver piedade, você pode cair no outro extremo de... Você sabe o que significa a palavra santidade? Alguém sabe? Isso mesmo, alguém falou. Separação. Só que alguém pode interpretar essa separação de maneira literal e querer se separar das pessoas, e isso não é santidade. Explico. Nos idos de 1100, um grupo de pessoas que queria ser santa, que queria ser alguém devota a Deus, teve uma ideia genial que não funcionou. Vamos ser pessoas santas? Vamos. Então vamos construir casas no alto da montanha e vamos nos separar desse povo pecador. E sabe o que nasceu daí? Os mosteiros. E pessoas foram morar no alto de montanhas, separadas do povo. A ideia inicial foi uma ideia interessante. Não vamos habitar no meio de um povo que comete pecados. Sim, mas com o tempo eles descobriram que o pecado não estava no povo. Estava onde? No coração. Por isso que Jesus, era só ler a Bíblia, João capítulo 17. Jesus falou, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque estar no mundo faz parte do pacote ser humano. A gente não tem como sair desse mundo enquanto estivermos vivos. Mas nós devemos, no meio do mundo, ser sal e ser luz. Então, a santidade que Deus espera de nós não é isolar-se fisicamente do mundo, mas é como o apóstolo Paulo também diz, sermos luzeiros no meio de uma geração corrompida e corrupta. É sermos, como diz a canção que falamos alguns dias, né? Ponte, flecha e... já até esqueci. Quem me lembra aí? 3 coisas, né? Ponte, flecha e farol. É sermos no meio da confusão a luz que a população precisa. E não a santidade no sentido de isolar-se. É separar-se estando junto. Ou como nós ouvimos, né, meu irmão, um tempo atrás, alguns anos atrás, sobre a garça, né? A graça da garça. Já ouviram falar? A graça da garça? A arte de manter-se em meia lama sem sujar as penas. Alguém já viu alguma garça suja de lama? Eu nunca vi. Ela está no meio da lama com as perninhas lá, 2 canetinhas assim, né? No meio da lama. E a penugem dela está o quê? Branquinha. A arte da graça, da garça. É assim que nós devemos ser também. Então, santidade e piedade devem andar juntos. Você é separado do mundo, mas você está no meio do mundo. Você é separado do pecado, mas você anda com os pecadores. É exatamente o que Jesus fazia. Ele não cometia pecado, mas comia na casa de Zaqueu. Ele não cometia pecado, mas estava lá com Maria Madalena. Ele não cometia pecado, mas estava junto com os caras que ninguém queria estar. E onde ele entrava havia salvação. Enquanto os outros não queriam saber do endemoniado gadareno, Jesus foi na direção dele. Enquanto as pessoas estavam com pedras na mão para atirar na mulher adulta, ele foi até o encontro dela. Então Jesus fazia o contrário do que a sociedade fazia. Ele era santo e piedoso ao mesmo tempo. A Bíblia também diz aqui no versículo 12, a Bíblia diz, esperando
e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor, e isso, como eu já falei, são apenas alguns exemplos do que durante a grande tribulação vai acontecer. Não vamos entrar nisso agora, mas especialmente aqui no início do versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Esperando, como eu já falei no início, é no sentido de você viver em função do dia. Não você achar que é um dia filosófico que talvez vai acontecer. Não, é você viver em função disso. Como aquela canção que nós cantamos ainda há pouco sobre as virgens prudentes, sobre aquela parábola que Jesus conta, quem lembra? As virgens prudentes, elas tinham azeite preparado. As virgens loucas não tinham azeite preparado. E elas vão até as prudentes e dizem, dá para a gente o azeite de vocês? E as prudentes dizem, não. Azeite, parafraseando, não pode compartilhar. Porque azeite, agora permitam a minha forma de dizer, azeite não se compartilha. Porque se compartilharmos azeite, a gente fica sem também. Azeite, cada um tem o seu. Trazendo para nós, azeite, na palavra do Senhor, representa o quê, irmãos? Unção, Espírito Santo. Não tem como você compartilhar Espírito Santo. É você e Deus. Não tem transferência de Espírito Santo. Você tem 100% de Espírito Santo, dá 20% de Espírito Santo para o outro. Não é assim que funciona, não é recarga de bateria que você vai passando, compartilhando. Não tem isso. É só você e o Espírito Santo. Então, no meio de uma mesma congregação, tem gente que tem porção do Espírito Santo e tem gente que não tem, no mesmo lugar. Na mesma casa que Jesus contou da parábola, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Caminhando ainda, essa palavra, vê se você já tinha parado para pensar nessa palavra, apressando a vinda do dia de Deus. Olha que interessante, apressando. Não vamos entrar agora numa doutrina, né, porque existe todo um estudo teológico, né, da apressando, e aí depende da linhagem doutrinária. Irmãos, aqui na capela a gente é simples e profundo ao mesmo tempo. A gente descobriu que nós podemos ser simples e não rasos. A gente é simples e buscamos a profundidade. Mas a gente descobriu também que existem tantas discussões doutrinárias aí, teológicas, que não levam a lugar nenhum. Então, a gente descobriu que não precisamos entrar nessa. Mas a gente descobriu que esse apressando, né, aí depende da vertente teológica, a gente nem vai entrar nisso. Mas apressando no sentido de que, lá em Romanos 12, meu pai, Senhor, 7, 8, 9, não, provavelmente 9. É engraçado, eu vou lembrando todas as palavras, mas eu sou ruim de referência, né? Às vezes eu erro ali um capítulo e meio. Ali pelo capítulo 9, mais ou menos naquela região, quando o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude dos gentios, é uma palavra interessante. Ele diz que hoje, o tempo que Israel vive, é um tempo que o povo de Israel está com um véu, né, posto sobre os seus olhos, em que eles não conseguem enxergar Jesus como Messias. E não adianta, eles não vão enxergar. Existem hoje judeus que creem em Cristo? Sim, pouquinhos. É 11, não falei? Eu falei 9, 12 e ficou no meio, ali no 11, né? Ali na região do, né? Hoje você tem judeus que creem em Cristo, judeus messiânicos? Tem, são poucos. A nação de Israel como um todo crê em Cristo? Não. E o apóstolo Paulo já falou 2000 anos atrás, existe um véu posto sobre eles não conseguem enxergar. E o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, e isto vai continuar até que, a expressão é muito interessante que ele usa, haja entrado a plenitude dos gentios, isso na versão mais rebuscada. Na versão mais modernas, os tradutores colocaram uma versão mais simples, até que se tenha completado o número de gentios convertidos. Simplificou a nossa vida. E talvez seja uma forma de você pensar de maneira mais simples, que Deus, na sua soberania e na sua onisciência, decidiu, na sua soberania, que é necessário que uma quantidade de gentios seja salvos e que nenhum ser humano tenha capacidade de mensurar que quantidade seja essa, ou que povos sejam esses, ou que geração seja essa, e nem tenta descobrir, que senão sua mente vai fritar, porque você tem mente de humano e Deus é Deus. O fato é, Deus nos deu a comissão de nós levarmos o evangelho a toda criatura. Isso não quer dizer que tem uma meta a se cumprir, tá? Calma. A gente não tem que bater uma meta, né? Então vamos ganhar muita gente e assim que a gente bater a meta, Jesus volta. Não é isso, tá? Não é empresa.
O fato é, Jesus vai voltar, na sua soberania, no tempo que Deus determinar. O fato é, ele não voltou ainda, como nós lemos aqui, porque há pessoas que ainda precisam conhecê-lo e que precisam ser salvas. Ok. E isso também ele comissionou a nós, igreja, para nós levarmos a palavra da salvação. Ou seja, apressar a vinda do Senhor Jesus, em síntese, significa a igreja fazer o que foi chamada para fazer. Levar o evangelho. Como uma meta a bater? Não, como cumprir, como algo que precisa fazer para cumprir o seu propósito. Simplificando ainda mais. Hoje, nós vemos igrejas por aí, não é uma crítica à denominação, não, é uma análise crítica nossa. Às vezes a gente vê, irmãos, por aí, igreja fazendo coisas muito legais, muito bacanas, mas que não tem nada a ver com o propósito de ser igreja. Às vezes a gente vê igrejas por aí que parecem shopping center, igrejas que parecem até circo, de tanto entretenimento legal, igrejas fantásticas, mas que não cumprem o propósito de ser igreja, de levar a palavra de Deus, de levar pessoas a serem salvas, de fazer o pecador encontrar a Cristo. São igrejas que fazem coisas espetaculares, mas não tem conversões, não tem pessoas sendo batizadas, não tem novas pessoas seguindo a Cristo, não tem discípulos seguindo ao Senhor, mas coisas espetaculares acontecem ali. Entretenimento, nota 10. Salvação, nota 0. Eu não sei se foi Spurgeon, que uma vez falou, alguns séculos atrás, que chegaria o tempo em que as ovelhas deixariam de ser alimentadas e que chegaria o tempo em que apenas se entreteria bodes. Alguém já ouviu essa frase? Me corrijam se não foi Spurgeon, né? E realmente nós vemos hoje uma geração por aí, não de ovelhas, mas de bodes sendo entretidos. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que ouvem a Bíblia e a palavra sendo exposta por décadas e não têm a vida transformada. São pessoas que ouvem pregações por décadas e continuam vivendo uma vida de pecado, continuam enganando o vizinho, continuam devendo todo mundo, continuam fazendo uma vida de prostituição, continuam fazendo um monte de coisa errada, mesmo ouvindo por décadas a palavra. Não são ovelhas sendo alimentadas, são bodes sendo entretidos. Mas isso não estava aqui no script de falar isso, né? Oh, meu Senhor. Né? Versículo 14, a palavra diz aqui no versículo 14, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se, isso depende agora de nós, para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Vocês sabem o que significa a palavra mácula? Alguém sabe? Manchinha, mancha de sujeira. Então, mácula significa mancha de sujeira. Trazendo e aplicando para a nossa vida, mancha no caráter. Ou seja, sujeira na reputação, sujeira na vida. O pecado, irmãos, ele é a sujeira. E você e eu somos pecadores. E durante a nossa vida, nós vamos nos sujar com o pecado. Não tem como você ser humano como eu e não se sujar com o pecado. Impossível. Agora, existe uma diferença entre a pessoa que peca e a pessoa que vive na prática do pecado. São duas coisas completamente diferentes. O pecado, na vida de um cristão, ele deve ser um acidente. Acontece acidente todo dia aqui na vida de alguém? Só se for alguém muito azarado, né? Mas no ser humano normal, você não tem acidente todo dia, né? Acidentes, quando acontecem, são coisas isoladas, corriqueiras. O pecado na vida de um cristão, quando acontece, deve ser coisas isoladas e que prontamente você se arrepende, conserta e o Senhor te lava. Entretanto, tem pessoas que já se habituaram a viver na prática do pecado, e isso é completamente diferente do que acidentes de pecados por você ser humano. Quem vive na prática do pecado, irmãos, são pessoas que têm máculas no caráter, mancha na reputação com Deus. E no grande dia, quando Jesus, e somente Ele, o santo juiz, for julgar, todos nós vamos passar pelo crivo. E esse crivo, se você já parou para pensar nisso, para aqueles que creem no arrebatamento, e eu espero que todos creiam, o arrebatamento, ele já é um crivo de Jesus. Porque os arrebatados, aqueles que Jesus levar, já serão aqueles que passarão pelo julgamento de Jesus. E não será um julgamento como nós acostumamos a ver num tribunal, mas aqueles que Jesus levará consigo
são aqueles em que o Senhor Jesus, o perfeito juiz, somente Ele pode julgar. São aqueles que Ele sondou a mente e o coração. E Ele decidiu ver, e Ele viu, e Ele enxergou que aqueles são filhos de Deus. Quando nós sondamos, irmãos, quando nós, homens, né, tentamos sondar e julgar o coração, nem tenta fazer isso, mas se você fizer, pode ter certeza que o seu julgamento vai ser muito corrompido. Porque o seu julgamento vai ser baseado no seu coração. E a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto e enganoso. O seu coração é assim e o meu também. Nós não temos capacidade nem autoridade para julgar. Então a gente não conhece nem o nosso próprio coração, quanto mais o coração dos outros. Somente Jesus, diz Apocalipse, tem autoridade para sondar mentes e corações. Aqui no versículo 14 ainda, a palavra do Senhor diz que, além de nós nos esforçarmos para que Deus nos encontre sem mácula, também Ele quer nos encontrar sem culpas e em paz. Em outras versões, em vez de sem culpa, vem escrito irrepreensíveis. E eu gosto muito dessa palavra irrepreensível, porque significa alguém que não precisa ser repreendido a todo momento. Criança, e isso é normal para quem é pai, que quem tem pai que já tem filho grande, mas quem, como eu, tem filho pequeno, sabe que é normal você ter que falar com a criança 387 vezes a mesma coisa. E aí com criança você releva, mas tem adultos, já com 80 anos de idade, 70 anos de crente, que você tem que ensinar e falar a mesma coisa 400 vezes. Pessoas que já se acostumaram a viver uma vida sendo repreendidas por um mesmo pecado, por uma mesma falha. Pessoas que não se consertam. E talvez se habituaram a viver nesta prática. Quando, na verdade, quando uma pessoa reconhece a sua falha e o seu pecado, essa pessoa deve chegar perante o Senhor, reconhecer a sua falha e dizer: Senhor, por favor, eu não tenho forças para mudar. Vem com o teu Espírito sobre mim, me ajuda, envia uma pessoa para me ajudar, me dá discernimento, mas não se acostumar a viver na prática do pecado. Mas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas vão vivendo assim. Perde para aquela luta para o pecado a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, desiste e acha que não tem como vencer e vai vivendo assim de qualquer jeito. Só que vivendo assim de qualquer jeito, vai para o inferno, irmão. É assim. Alguma coisa pesada ou difícil? Eu estou falando aqui? É a porta larga, o caminho largo que conduz à porta larga, diz Jesus, que conduz à perdição. Mas apertado é o caminho que conduz à porta estreita, que conduz à vida eterna. Por isso que eu digo para nós aqui nessa noite, irmão, se tem algo que você não está conseguindo vencer, não se habitue com isso. Peça ajuda. Peça para alguém te ajudar. Não se habitue a viver, a conviver com o pecado. Não se habitue a ser alguém que viva com uma mácula, com uma mancha no seu caráter, com uma mancha na sua reputação. Não se habitue. Não se habitue a ser alguém que vive, que seja alguém que vive o tempo todo sendo repreendido. Não seja alguém repreendido, seja alguém irrepreensível. Alguém que não tenha do que ser repreendido toda hora. Versículo 18, a palavra diz: pelo contrário, cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente maneira de você esperar a volta de Jesus é crescer na graça, porque nenhum de nós, por mais tempo que tenha de convivência no Evangelho na casa do Senhor, já chegou no ponto onde vai dizer: já sei tudo sobre a Bíblia. Nenhum de nós, nem de perto, sabe nem 10% da Bíblia, quanto mais tudo. Nenhum de nós já chegou ao topo. Primeiro que não existe topo, né? A vida com Deus não existe uma chegada, é uma trilha por onde você vai a vida inteira. Por isso que crescer na graça é a vida inteira. E eu tenho para mim que quanto mais você cresce na graça, mais você desce. Uma vez o pastor Marcelo estava lá, eu até fiquei com medo de falar isso, mas no final deu certo, né? Foi num congresso de militares cristãos lá em São Luís, né? E eu acho que tinham mais de 1000 pessoas lá, né? Tinha oficiais generais, tinha brigadeiro, tinha general, e eu falei uma coisa lá, e eu falei: rapaz, eu vou sair daqui preso. Mas deu certo. E eu falei que o último posto de um militar cristão era recruta. Que, na verdade, todos os militares cristãos, eles começam como oficial general, onde todos precisam servir.
E conforme ele vai mais sendo promovido no reino de Deus, ele é promovido a coronel, aí ele é promovido a major, e quanto mais ele vai conhecendo o Senhor, ele é promovido a capitão, e aí ele vai promovido a sargento, até que quando ele conhece mais o Senhor, ele passa por um monte de experiências com Deus, ele é promovido ao último posto, recruta. Que é onde ele vai servir todo mundo. Aí nesse congresso eu falei, meu Deus, eu vou ser preso. Vou sair daqui direto para o Chilindró, né? Eu abri um olhinho assim, o pessoal glorificando, eu falei, ô glória, ufa. Né? Mas é verdade, irmãos, porque no reino de Deus é ao contrário. Quanto mais a gente cresce no conhecimento, mais a gente serve. Quanto mais parecido com Jesus a gente se torna, mais escravo a gente é. Mais semelhante a Jesus a gente é, então mais a gente vai servir os outros. É assim que Jesus era, vocês lembram? Jesus, quando ele pega, começa a lavar os pés dos outros, Pedro diz, não, meu não. Pedro, para de ser Pedro, né? Deixa de ser Pedro, deixa eu aqui lavar o seu pé. Lava tudo. Não, Pedro, para de ser Pedro, deixa eu lavar aqui o seu pé. Né? Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender. E realmente Pedro entendeu depois. E começou a viver tudo aquilo que Jesus falou. Né? Pedro realmente foi alguém cheio do Espírito Santo. E pela vida de Pedro, coisas grandiosas aconteceram. Pedro foi um grande servo de Deus. Né? Foi um grande servo de Deus. Né? E por último, irmãos, versículo aqui, por último, versículo 18, pelo contrário, cresçam na graça, cresçam no conhecimento, a Ele seja a glória, tanto agora e como no dia eterno. Além de crescer na graça, cresça no conhecimento do nosso Senhor e Salvador de Jesus. Quanto mais está chegando a volta de Jesus, mais você precisa conhecê-lo. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais você precisa conhecê-lo. Mais você tem que investir tempo em conhecer o Senhor. Às vezes, irmãos, não estou dizendo que, obviamente, que estudar é errado. Claro que não, estude o máximo que você puder, leia o máximo que você puder, conheça muitas coisas. Mas, às vezes, a gente investe muito tempo em estudar muitas coisas, em ler muitas coisas, e a gente investe pouquinho tempo em conhecer sobre o Senhor, sobre a sua palavra. Claro que, óbvio que não é errado, faça, irmão, seus mestrados, seus doutorados, seus PhDs, seus ultras PhDs, faça tudo que você puder fazer. Estude o máximo que você puder para que você seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas jamais esqueça de oferecer o melhor do seu vigor para o Senhor. Ofereça o melhor do seu tempo para o Senhor. Já citei aqui para os jovens, deixa eu aproveitar que tem bastante jovem aqui. E eu digo isso na autoridade do nome do Senhor. Quantos concurseiros tem aqui? Cadê o pessoal que está se preparando para fazer concurso aí? Deixa eu ver. Poxa, pouco concurseiro aqui. Puxa vida, né? Pouco concurseiro. Concurseiros que estão aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. Não, quando vocês estiverem próximo das provas, estiverem ali perto de fazer as provas, deixa eu dizer algo para vocês. Não entrem nessa de que, meu Deus, a prova está chegando, eu vou ter que estudar de domingo a domingo, aí não vai ter mais tempo de ir para a igreja. Não vai ter mais tempo de estar nas coisas do Senhor, porque agora eu tenho que estudar para passar no concurso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e Ele vai honrar vocês. Não deixem de estar na casa do Senhor, porque tem que estudar, porque a prova está perto. Não façam isso. Deus vai honrar vocês. Deus me honrou. Nunca deixei de estar na casa do Senhor, porque era perto de prova. Nunca, nunca. E Deus me honrou, e vai honrar vocês também. Mas existe uma geração aí que troca qualquer coisa, qualquer coisa mais importante do que está na igreja, qualquer coisa mais importante do que ler a Bíblia, qualquer coisa mais importante, e tudo vai aparecendo e vai tendo prioridade do que as coisas do reino de Deus. Qualquer coisa que aparece. É uma viagem que aparece, já deixa de ir para a igreja. É um emprego novo que aparece, já deixa de ir para a igreja. É não sei o que, tudo que aparece novo, deixa de estar na casa do Senhor e deixa de servir. Tudo. Eu e você conhecemos várias pessoas assim. E aí é a pessoa e Deus. Cabe a nós ensinarmos, mas o coração é a pessoa e Deus. Jesus está voltando. Cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor, viva uma vida sem mancha, sem mácula, sem ruga, viva uma vida em que você não precisa ficar sendo repreendido toda hora, viva uma vida esperando na expectativa da volta do Senhor Jesus, não coloque a volta do Senhor Jesus como uma doutrina filosófica que talvez algum dia aconteça, não, viva em função, porque ela vai acontecer, é um fato, nós cremos nisso, então não trate como algo de segundo plano. Trate a volta de Jesus como a coisa mais importante da sua vida. Viva em função da volta de Jesus. Todas as outras coisas que você e eu fazemos está em segundo plano. Em primeiro lugar,
está a eternidade. Nada é mais importante do que a eternidade com Deus. Quantos creem nisso? O que nós vamos fazer agora, participar da Santa Ceia, é um exemplo disso. O Senhor Jesus disse: façam isso até que eu volte. Ou seja, jamais esqueçam o que eu fiz por vocês. A Santa Ceia, irmãos, para nós, ela não é um ato místico. Ela é um memorial. O que nós fazemos, e como igreja decidimos fazer uma vez por mês, poderíamos fazer toda semana, como por exemplo os católicos fazem, toda missa. Não tem uma frequência escrita na Bíblia, não. Decidimos fazer uma vez por mês. Alguns fazem todo culto, outros fazem uma vez por ano, enfim. Decidimos fazer uma vez por mês, para relembrarmos. O fato é, jamais podemos esquecer o que Jesus fez por nós. E quando nós lembramos o que Jesus fez por nós, não devemos esquecer o que nós precisamos fazer também por Ele. O que Jesus pede de nós não é 10%, não é 20%, não é 30%. O que Jesus pede de nós é o que, irmãos? Tudo. 100%. De quê? De tudo. Ele pede o nosso coração, nosso corpo, nossa mente, nosso vigor. E sabe quem é que ganha com isso tudo? Você. Quando você entrega tudo para o Senhor, você vai ter a vida mais feliz que alguém pode ter. Quando Ele comandar a sua vida, você vai ter a vida mais feliz que um ser humano pode ter. Erros bobos que você cometia vão parar de acontecer. Escolhas erradas que você fazia vão diminuir drasticamente. Que agora você vai começar a perguntar para o Senhor: Senhor, devo ir? É para eu avançar? É para eu parar? É para eu falar ou é para eu calar? O Senhor quer que eu compre, o Senhor quer que eu não compre. O Senhor quer que eu viaje, o Senhor quer que eu fique. O Senhor quer que eu fale, o Senhor quer que eu cale. E quando você traz isso para o seu dia a dia, só quem consegue fazer isso é quem é dominado pelo Espírito de Deus, quem é dirigido por Cristo. Quem não é dirigido por Cristo não consegue fazer isso. A carne domina. E quando a carne domina, o sangue quente faz besteira, briga no trânsito, briga com a esposa, bate na mulher, a mulher bate no homem, e o filho bate no pai. Só tragédia. Quem é dominado pelo Espírito de Deus, tudo é diferente. Tem problema? Tem, porque é ser humano. Mas a casa é diferente. As finanças são diferentes. A paz dentro do lar é completamente diferente. Tudo é diferente.